Mais um episódio do nosso Grãocast, aqui com Nelson Neves. Nelson, poucas palavras, quem é você? Você sabe que eu estava pensando sobre essa pergunta e eu ia fazer uma brincadeira que eu sou apenas um rapaz latino-americano. Fala cantando, sem dinheiro no bolso. Mais ou menos. Eu sou o Nelson, sou riopretense, tenho 55 anos, tenho 4 filhos, uma esposa, uma cachorra, sou empresário. Qual o teu ramo de atividade? Olha, eu tenho uma escola de educação infantil junto com a minha esposa, também tenho uma representação comercial, então, e faço, quer dizer, são duas coisas que eu levo assim. A tua escola de educação infantil está completando quantos anos? Agora em fevereiro a gente completa 25 anos. Fevereiro de 2023, 25 anos de fundação. De crianças de 4 meses a 6 anos. Exatamente. Ô Nelson, será que a gente encontraria algum adulto, algum engenheiro, algum advogado, algum médico que estudou na tua escola e que tem alguma lembrança positiva da infância dele na tua escola? André, com certeza. Você sabe que, vez ou outra, a gente está num shopping, em algum lugar assim, encontra uma pessoa com um rapaz ou uma moça assim que você olha. E a mãe fala, olha, lembra, esse daqui é o fulaninho. São várias histórias assim, porque são 25 anos. Pensa que essas crianças chegaram lá com menos de um ano, né? Então são muitos aí que já se formaram. Você tem pessoas aí de 28, 29, 30 anos que passaram pela tua escola. Passaram pela gente lá. Teve algum comentário assim que te chamou a atenção de algum desses profissionais, desses homens e dessas mulheres a respeito da escola, a respeito das brincadeiras, a respeito do que eles viveram lá? Alguma coisa que marcou? Olha, a gente assim, quase todas as vezes, né, as mães principalmente, junto com os filhos, dizem assim que foram os momentos assim mais importantes que eles tiveram, porque a infância, né, que marca a gente, né? As lembranças que a gente tem hoje de adulto, grande parte delas são daquela fase que a gente viveu na infância, né? Exato. E esses dias, falando com uma dessas crianças, né, que eles tinham vontade de voltar lá para ver a escola novamente. Claro que a escola já mudou muito da época deles, né? Mas para ver como que era, porque eles têm aquela lembrança da época das histórias que eram contadas, né, dos brinquedos. E todos, assim, as famílias sempre... Você já fez algum evento desse, de chamar os egressos para eles Nós verem? não fizemos ainda. Agora, esses dias agora esses pais fizeram, sim, um churrasco. A gente foi convidado, né? E foi muito legal. Deve ser emocionante. Nossa, foi. Assim, teve, para variar, uma choradeira da Érica e tudo, né? Porque ver, assim, essas crianças que hoje já estão... Alguns já fazendo faculdade, outros ainda na fase de vestibular... Mas todos eles assim, com aquela mesma carinha, o mesmo sorriso, mas já tamanho quase de adulto, né? E eles falando assim, que lembravam das próprias professoras, até algumas foram convidadas para esse evento. Porque foi um evento de acho que uma meia dúzia assim, de pais daquela época que se juntaram, e olha que engraçado, pais que não se conheciam, que vieram se conhecer na escola e que até hoje são amigos, fazem churrasco, viajam. Que legal. Legal, né? As crianças são amigos também, estudaram juntos em outras escolas. Quer dizer, é uma história, né? Que a gente está ali plantado. Eu né? tenho diversas histórias da época da escola. Uhum. Eu fiz o SESI 410, meus grandes amigos são de lá. São de lá. E eu convivo com eles até hoje. Sim. Eu também. Eu estudei no Colégio Santo André, minhas filhas hoje estudam lá, né? Uhum. E, nossa, e eu adoro andar lá. Engraçado que é uma outra escala, né? Sim, sim. E a gente lembra... Parece que era tudo grande. Tudo grande, né? Tudo grande, as mesas grandes. E não é assim. Não é né? tanto assim. Mas é isso mesmo. Você sabe que eu me lembro, eu tenho assim memória do jardim da infância com 4 anos, com 5 anos, até tem uma história marcante que eu quebrei o braço com 5 anos, saindo correndo da escola ali da Branca de Neve, uma escola municipal. E até hoje eu lembro de tudo, dos brinquedos, da professora. Você vê, fica marcado. Na tua escola, com certeza os alunos que saíram de lá conservam muitas memórias de lá. Sim. Você acha que a arquitetura da escola é importante?
Sem dúvida, né? Primeiro, assim, né? Eu sempre falo, né, quando eu falo a respeito da escola, que a gente tem 3 pilares. Um deles é a estrutura, que passa pela própria arquitetura, né? Primeiro, nós que lidamos com crianças muito pequenas, né? Todos os espaços, o piso, as paredes, como que isso vai ser constituído, a gente pensou. Porque, por exemplo, eu não posso ter uma criança que vai ser raspada numa parede ou num piso. Então, tudo foi pensado. E até tem um detalhe assim que é de arquitetura, né? Nós, em 25 anos, a gente mudou muito, inclusive mudou de local. Mais ou menos em 2007, 2008, a gente construiu mesmo uma unidade. Nós sempre tivemos casas que a gente fez uma reforma, né? Adaptou. Mas em 2007 a gente fez uma obra. E ali a gente pôde colocar mesmo, né? Foi feito um projeto, foi pensado em tudo isso. E a gente tem até uma coisa muito engraçada, né? Que foi feito assim um portal. Sem muito pensar nisso, mas o arquiteto na época pensou, né? Uhum. Você sabe que claro que a gente tem momentos do ano que o sol está em posições diferentes, mas grande parte do ano, a hora que o sol nasce, o sol pega nesse portal e vai até o outro no final de um corredor de um pé direito super alto e faz como se fosse um portal mágico. Exatamente. Né? A magia que você chegou, né, naquele local que abriu o espaço do sonho. E é lúdico, né? Tudo a ver com criança, né? E lá no fundo ainda tem um jardim vertical, quer dizer, você pega tudo isso assim, você consegue ver da entrada até o final. E a hora que esse sol tá assim, você tem essa visão super bonita, assim. Isso é trabalho do arquiteto. Trabalha com a perspectiva, trabalha com a insolação, trabalha com a organização dos espaços. Luminosidade. E com certeza a escola deve ter criado ali uma organização muito bacana para lidar com as crianças. Tanto com a sala de aula quanto com todas as atividades. Sem dúvida. Ô, Nelson, e você falou que um dos pilares é a estrutura, né? E eu acho que isso influencia muito na tomada de decisão dos pais, de optar, de repente, pela tua escola e não por outras, né? Então, é um fator importante. Eu creio que essa sim. Estrutura. Sabe por quê? Porque, primeiro, que a gente tem um conceito, né, diferente. Até eu falo isso muito. Quando você pensa numa escola de educação infantil, o que você pensa? Você pensa assim, uma escola com as paredes coloridas, com alguns bonequinhos, assim, mesas e cadeiras, elas sentadinhas e tal. Isso não está errado, porque sempre foi assim. A gente repensou isso de uma forma que a gente pudesse, primeiro, fazer com que essas crianças fossem estimuladas, né? Então, nós temos diversos espaços, e aí de novo passa pela arquitetura, né? Onde a gente pode fazer esses estímulos e essa criança não vai ficar chateada, não vai ficar cansada, né? A gente tem diversos tipos de estímulos. Né? Exatamente. Com cores, com água, com texturas diferentes, né? Com areia, com plantas. Então é muito bacana isso. E você percebe, principalmente os pais também percebem, né? Como que as crianças vão evoluindo, como que elas vão se desenvolvendo com isso, né? Ô Nelson, e a gente está falando muito aqui da memória afetiva dos teus alunos com o espaço físico. Sim. O Nelson tem alguma memória afetiva da infância? Traz alguma coisa dos ambientes por onde passou? Isso é marcante para você? Muitos, André, tenho muitos, né? Você sabe que eu sou nascido, como eu disse, aqui em Rio Preto, e eu morei a minha vida toda na Vila Ercília, né? Na Regente Feijó. E a gente morava numa casa que tinha um corredor, assim, que parecia que ele era, assim, longo. E lá no fundo a gente morava, tal. Eu fui para lá. Eu não nasci lá, mas eu fui bebezinho e morei. As primeiras memórias são morei lá, até né? os 15 anos praticamente lá. Então, assim, toda a minha infância, o futebol que eu jogava naquele corredor, na frente da minha casa, as brincadeiras que a gente fazia, o milho que a minha mãe plantava, que tinha o mais engraçado, eu também fui moleque de jogar bola na rua. Qualquer corredor, qualquer espaço, meio metro no campo. Exatamente. Não, engraçado também que depois de muitos anos eu voltei nessa casa, né? Eu sempre passava ali na frente, ao lado dessa casa tinha um terreno vago, que depois uma empresa construiu lá um comércio, e eu fui lá.
E eu consegui entrar por dentro dessa, era uma academia, e fui até o fundo. Cara, foi assim uma emoção, assim, né? Porque eu vi primeiro, como você falou, tudo que parecia que era grande, que era enorme, era bem pequenininho, bem pequeno mesmo. Começa com a casa de fundo. Exatamente. E passou aquele filme, né? De tudo que a gente viveu ali, né? Como que tudo aquilo que eu fui aprendendo e descobrindo foi ali naquela casa, né? Engraçado que todos os sonhos que eu tenho quando é referente assim a minha família e a infância estão sempre lá relacionados a essa casa. Sonhos mesmo, né? Então é engraçado isso, assim, ficou muito marcado, né? Sonhos né, dormindo, assim, quando você sonha alguma coisa, assim, relacionado à família, sempre é nessa casa. E você junta a tua família com a memória dessa casa. Porque foi meus irmãos, a gente cresceu super marcante, muito, então, né? muito. E o que hoje a casa que você vive traz dessa casa aí lá do passado? Tem algumas coisas que você do ponto de vista talvez arquitetônico, talvez não, porque assim é uma diferença muito grande, assim, mas eu acho que o que tinha de bom nessa casa era justamente essa alegria, porque era uma casa muito simples, né? E as crianças soltas para brincar, brincando no quintal, brincava com água, brincava com terra, que mais ou menos hoje meus filhos fazem isso. Então, Nelson, mas é que tá assim um detalhe assim que para nós, com a nossa visão que a gente tem de arquitetura, para nós é o mais importante. Não é a forma, não é o luxo, não é a riqueza, e sim a essência das coisas. Exatamente. Né? O conceito de ficar solto, de brincar, de ficar à vontade, dessa casa que você tem, que é uma casa muito bacana dentro de um condomínio aqui em Rio Preto, o conceito é o mesmo. Exato, exatamente. São as emoções, né? O sentimento. E eu tenho certeza que meus filhos, né, lá na frente, eles vão se lembrar de tudo que viveram lá, porque eles estão de lá desde quando nasceram, né? Quando estiverem adultos, nessa casa que hoje a gente mora, né? Vão lembrar, vão ver as fotos, né? Brincadeira. A gente teve uma cachorrinha que veio junto com eles também. Vão ver essas fotos, quer dizer, é uma coisa legal disso, assim. Eu sempre penso, assim, que eu acho que tem coisas que a gente trabalha, a gente faz para poder oferecer, né, para a família. Mas, assim, essas experiências, a comida que você fez lá, que eles gostam, que ficam marcadas, né? Isso nunca ninguém tira. Vai passar, sei lá, 70 anos. Você lembra dos almoços de domingo naquela casa lá no fundo? Com certeza. E você deve até sentir o cheiro da comida da sua mãe fazendo, não é? E eu sinto isso. Você sabe que, olha, hoje eu adoro fazer churrasco, né? Churrasco e pizza. Churrasco e pizza e hambúrguer. E você sabe que com 12 anos, nessa casa, quem fazia churrasco era eu. Meu pai não era muito afim, minha mãe cozinhava, mas churrasco, né, era comigo. Eu fazia já, porque eu tinha um tio que era jogador de futebol, que sempre fazia churrasco, eu ficava olhando ele e eu fazia. Então, desde aquela época lá, tinha uma churrasqueirinha lá. Isso que eu falar, aquela churrasqueirinha monta, né? montada, sabe, de metal, né? Põe a perninha. Mas era ótimo. Eu fazia, todo mundo comia, todo mundo adorava. Você vê? A vida tem que ser mais simples. Tem que ser. E você sabe que mesmo hoje, né, eu tento fazer assim com eles, né? Assim, ter uma vida simples, respeitando as coisas, preservando aquilo que é de melhor. Nós vivemos, claro, somos uma família grande, mas a gente vive muito assim junto, né? Tentando assim sempre estar junto, brincando, convivendo em volta de uma mesa, né? Você falou da pizza, do hambúrguer, sempre estão cobrando, pai, vamos fazer hambúrguer hoje, não sei o quê. Mas é super importante esses momentos da gente sentar, né? Com os filhos na mesa. Sem dúvida. E em casa tem essa questão também. Sentou na mesa, todo mundo senta, não tem celular, não tem televisão, desliga tudo, vamos sentar, vamos conversar, vamos rezar, a gente faz as nossas orações também. Assim que tem que ser. Na hora das refeições. Então, acho que tem que ser assim. Nelson, muito obrigado pela tua participação aqui. Foi 10, a gente se divertiu e a gente se emocionou junto com as suas histórias, porque a gente vê em você muito do que é a gente, assim, de viver cada momento que a gente teve na nossa vida e saber que felicidade, que o bem-estar da família
depende de muito menos coisa do que essa correria do dia a dia. A gente às vezes acha que é o mais importante. Exatamente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Você sabe que tem muita história ainda, a gente pode a gente pode fazer uma segunda edição. A segunda temporada. Segunda temporada. Estou aí à disposição. Maravilha. Muito obrigado pelo convite, viu? Muito obrigado, valeu. Obrigado.